aí, eu sou a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre Teorema do Transporte e Princípio da Continuidade. Bem, o Teorema do Transporte e Princípio da Continuidade são dois carinhas muito legais que vão ajudar a gente a resolver uns problemas em MacFlu. Bom, a gente viu até agora o fluido parado, né? E agora o que a gente vai ver? O fluido escoando. O fluido escoando numa tubulação, por exemplo. Essa é uma situação completamente diferente, ρGH não vai servir e é para isso que esses carinhas vão ajudar a gente a resolver os problemas. Bom, vamos relembrar um pouquinho. O fluido parado é um problema mais simples, por quê? Porque a gente aplica ρGH como pressão, né? Só que com o fluido escoando, ρGH não serve mais. Se você escreve isso na prova no fluido escoando, seu professor vai te matar. Então, nunca use isso no fluido escoando. Tá, então como é que a gente analisa então? Ah, Gi, como é que eu vou analisar isso? Pô, tava tudo tão tranquilo. Bem, tem um coração, uma parte muito importante disso é a definição do volume de controle. Depois que a gente define o volume de controle, a gente vai aplicar o teorema do transporte, da continuidade, que são os carinhas da nossa aula, e aí a gente vai resolver o problema. Mas vamos então no volume de controle. Cola comigo que isso é muito importante. Bom, o volume de controle a gente abrevia como você. Ele é uma região do escoamento que você vai escolher, né? Bom, dei um spoiler. Quem vai escolher o volume de controle? Você. Enfim, né? Infame, mas tudo bem. Você escolhe o volume de controle. Mas aí você pode perguntar, né? Tá, mas como eu escolho esse volume? Bem, você vai olhar para o enunciado, você vai ver as regiões que têm as informações conhecidas. Vai ter região que você não vai ter informação. Como é que você vai colocar o volume de controle lá, certo? E você tem que englobar o que você quer saber no volume de controle. Como assim? Bom, vou dar um exemplo aqui. O que eu quero saber nesse caso? Variação de energia do fluido de A para B. Olha só, meu fluido de A para B. Eu tenho algumas opções de volume de controle. Por exemplo, eu posso colocar o volume de controle, que a gente sempre desenha tracejadinho. Desenhei aqui no A. Desenhei aqui de azul no B. Ou desenhei aqui de rosa entre o A e o B. Aí eu te pergunto, qual que eu vou escolher? Bom, eu vou te dar uma dica e a gente vai escolher o volume rosa. Por quê? Porque ele engloba o A e o B. E eu não quero saber a energia do A e do B? Então tem que englobar as duas regiões. A gente tem que sempre manter isso em mente, né? Beleza. Tá, mas aí você falou, pô, Giovana, você falou volume, né? Mas tá parecendo mais uma superfície para mim. Bom, vou mostrar aqui, né, a figura para vocês. Tá parecendo uma superfície, né? Bom, gente, não vamos esquecer da profundidade. Aqui a gente está vendo em 2D, mas é porque eu não vou ficar desenhando tudo em 3D, né? Nem você, vai ser uma perda de tempo. Então, é um volume mesmo de controle. Mas esse volume, ele atravessa duas superfícies, por exemplo. Esse aqui especificamente, ele tem essa entrada, ele furou, né, digamos assim. Ele entrou aqui numa superfície e ele sai numa outra superfície, beleza? O ideal é que o ângulo que você entre com o fluido seja 90, para simplificar as contas, né? Bom, vamos fazer aqui uma recapitulação de volume de controle e saber as coisas importantes. O volume de controle pode ser fixo, móvel ou deformável. Enfim, você vai escolher conforme for melhor na sua questão. O volume de controle, uma coisa que é importante saber, ele é um conceito. Ele não existe, ele não está lá, não é uma redinha que está lá de verdade. Mas ele é muito importante para ajudar nos cálculos, certo? Bom, vocês não precisam decorar isso aqui, é fixo, é móvel, não sei o quê. Vocês vão aprendendo a escolher o volume de controle fazendo os exercícios. É muito importante a prática. Essa é a teoria, mas é muito importante vocês fazerem os exercícios. Porque aí vocês vão pegar a manha de escolher o volume de controle. Cada caso é um caso. Bem, porém, tem um porém aqui na nossa aula. Bom, as leis fundamentais de Newton e energia, elas não valem exatamente para o volume de controle. E agora, José? Né? Não vale? Como assim? Ai, meu Deus! Bem, os carinhas dessa aula vêm ajudar justamente nisso. O teorema de transporte, ele vai ajudar a gente a resolver as equações no volume de controle. Bom, vou explicar para vocês a essência, né? O significado do teorema de transporte. Vamos lá. Variação da propriedade de uma propriedade B no tempo, uma propriedade B, X, enfim, é uma propriedade, vai ser igual à variação dessa propriedade dentro do volume de controle, mais a variação do fluxo dessa propriedade. O que é o fluxo? É o que entra menos o que sai. Então, entenderam aqui o que quer dizer? Você tem uma propriedade, ela varia, ela muda com o tempo. Então, essa mudança com o tempo vai ser justamente igual à mudança dela dentro do volume de controle,
mais o que entra e o que sai, né? Porque está acontecendo alguma coisa ali. Se não tivesse acontecendo, a gente não estava analisando o escoamento, certo? A gente está analisando justamente esse escoamento que está passando por ali. Mas, né, em matematiquês, como é que a gente representa isso que eu acabei de falar para vocês? Atenção, galera, e vem comigo. Presta atenção agora, bastante atenção. Bem, tcharam! Temos essa expressão. dB, ou seja, a derivada dessa propriedade no tempo é igual a esses valores aqui. Calma que isso a gente não vai usar exatamente dessa forma, né, literal, todo o tempo nos exercícios. Mas por que a gente precisa saber dessa fórmula que está aqui? Porque a gente vai aplicar em relação a outras propriedades, e aí a gente vai aplicar isso direto. Então, vocês precisam estar familiarizados com o conceito. Bem, né, parece assustador, mas não, vem comigo. Bom, vou explicar cada um, né? O B é a propriedade, então aqui é a variação da propriedade no tempo. O beta é a derivada em relação à massa. Aí tá vendo que aqui está em relação à massa e aqui a gente tem um ρdV? Então a gente tem aqui uma derivada em relação à massa vezes a massa. Dentro do volume de controle. dV é um pedacinho do volume de controle. Aqui o SC é a superfície de controle. Lembra que eu falei que ele entra e sai? Ele entra e sai na superfície. A gente precisa calcular o fluxo, né? O que está entrando, o que está saindo. Θ vem a ser o ângulo que o escoamento faz com a normal. Né? Repara que é com a normal, certo? Por isso que está usando aqui cosseno. Porque se ele está entrando fazendo um ângulo de 90 com a superfície, ele está fazendo um ângulo de 0 com a normal. Daí um cosseno aqui vai ser maravilhoso nas contas. E esse VR aqui que vocês estão vendo, ó, VR, ele é a velocidade relativa entre os escoamentos. Beleza? Entre o escoamento, né, do fluido e do volume de controle, que o volume de controle também pode estar movendo. Ele não estando movendo, vai ser só a velocidade do fluido. Beleza? Bem, reforçando alguns pontos, né, preferencialmente o fluido tem que estar entrando a 90 graus, o que significa que o θ, que é 90 menos alfa, vai ser 0, que significa um cosseno de θ igual a 1, que vai facilitar as contas, né? Um volume fixo é isso daqui, a gente está com a velocidade do próprio fluido. Bem, qual é a utilidade, então, desse teorema de transporte que a gente aprendeu agora? A gente, através dele, vai encontrar equações para resolver os problemas de fluidos escoando. ρGH não serve mais. Acabou o amor. Mentira, acabou não. Vamos explicar mais as coisas. Tá, então vamos aplicar então esse teorema, né, do transporte. A gente vai aplicar no princípio de continuidade, ou conservação da massa. Bem, a gente vai avaliar se a massa está conservando no fluido escoando. Aí a gente tem isso aqui, ó, lembrando do teorema de transporte, né? Escrevi aqui de novo a equação. Bom, já que a gente está considerando a massa, então o B, a propriedade é a massa, então a gente vai escrever M aqui no lugar. E dB dm, né, que é esse termo aqui, ele vai ser dm dm, que vai ser igual a 1. Ou seja, aqui vai ficar só a integral da massa mesmo. Bem, aí o que acontece? A gente vai chegar nessa expressão aqui, que derivada da massa do sistema em relação ao tempo vai ser igual a essa derivada no tempo, mais essas derivadas aqui no fluxo. O que acontece aqui, mandando a real para vocês? Geralmente a gente está tratando em McFlu de escoamentos permanentes, então aqui variações no tempo, ó, vão embora. A variação no tempo indo embora, o que acontece? Fica só esses termos. E aí esse termo eu vou explicar para vocês quem ele é. Ele é fluxo de massa, porque a gente estava analisando aqui a massa, certo? Ele é fluxo de massa. Ou seja, vai me dar que o fluxo da entrada é igual ao fluxo da saída. Legal, né? Que bom que as coisas funcionaram. Pera, gente, isso aqui foi só para assustar. Brincadeirinha. Bem, a gente aprendeu que o fluxo da entrada é igual ao fluxo da saída. Com essa demonstração, né? Nem doeu, né, gente? Enfim, a integral aqui vai ser... Essa integral aqui que você deve estar se pensando, né? Como é que você sabe, Gi, que isso daí é o fluxo de entrada, o fluxo de saída, esse ρV cosseno de θ? Bom, isso daqui é a vazão mássica. Você se lembra? Se não lembra, vem aqui comigo. Eu provavelmente não iria me lembrar. Mas aqui a gente vai fazer tanto exercício que isso vai entrar na nossa cabeça. Então, a vazão mássica vai ser densidade vezes vazão volumétrica. A vazão volumétrica é a integral de velocidade vezes a área, né, na área. Daí, velocidade, a gente escreve aqui, né, na forma escalar, V cosseno de θ.
Daí surgiu, viram aqui as expressões. Então, isso daqui, essa integralzinha, ela é a variação mássica. Mentira. Essa integral, né, aqui, ela é o fluxo de massa, né, é a vazão mássica. Bom, então a gente tem o seguinte, a entrada, o somatório de massas, né, a somatório das vazões mássicas na saída é igual ao somatório das vazões mássicas na entrada. Fazendo um resuminho aqui da aula de hoje, a gente escolhe e encontra o nosso volume de controle. Aí a gente encontrou o nosso volume de controle, a região que a gente quer trabalhar e fazer as contas e achar o que o exercício quer. A gente aplica o teorema do transporte. O teorema do transporte, desculpa, vai ser a equação que você vai resolver. Depois a gente aprendeu também da continuidade, que durante essa resolução a gente pode precisar de mais uma equação para ajudar a gente, que no caso é a equação da massa que se conserva, né, entrando e saindo. Bom, esse vídeo te ajudou? Responde aí!